questões relativas ao céu. O que é o céu? Na palavra de Deus é revelado que o céu é a morada do Altíssimo, dos anjos e o lugar da morada eterna, onde a igreja viverá para sempre na presença do Senhor. O céu é um lugar real? Sim. O céu é um lugar real, onde existe uma cidade de descanso, gozo, de máxima segurança, de louvor, cânticos, adoração perfeita e constante exaltação de Deus, de conhecimento perfeito, de agradecimento ao Senhor, e onde os fiéis receberão heranças. O que é dito na Bíblia sobre o céu? Descreve os céus, o céu pertence a Deus, a alegria no céu, o céu manifesta a glória de Deus, o céu anuncia a justiça de Deus, no céu está o trono de Deus, Deus faz tremer os céus, só um Deus nos céus, os céus se abrem para derramar o Espírito Santo, o céu, o atmosférico e o galáctico passará. No céu serão vistos grandes sinais da volta de Jesus. Haverá um novo céu, atmosférico e galáctico, após a volta de Jesus. O céu e a terra que agora existem serão transformados. Haverá uma renovação total, que originará um novo céu e uma nova terra. O que habita no céu? Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos. O céu também será a morada dos salvos em Cristo. O que não haverá no céu? Sol e calor, noite, lâmpadas, mar. Também não haverá pecado, maldição, dor, lágrimas e pranto, clamor, fome e sede, nem morte. Vamos conhecer uns aos outros no céu? Certamente. Como seres espirituais, haverá uma percepção espiritual entre todos os salvos. Contemplaremos uns aos outros e saberemos no Espírito quem somos, assim como Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, reconheceram Moisés e Elias, que falavam com Jesus. Embora naquela época não existissem fotografias, filmes, no céu seremos dotados da mesma capacidade de discernir uns aos outros. Se o Espírito Santo está no céu, então ele não está na terra? O Espírito Santo está no céu e na terra, porque ele é Deus. Os atributos do Pai também pertencem ao Filho e ao Espírito Santo. E um deles é a onipresença, ou seja, a capacidade de estar presente em todos os lugares. Dessa forma, o Espírito Santo habita no céu e ao mesmo tempo em cada cristão. Que tipo de corpo teremos no céu? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Receberemos do Senhor um corpo físico para utilizar nesta vida. Após a morte, os salvos receberão um corpo espiritual eterno, preparado para viver na dimensão celestial. Será um corpo novo, glorioso e incorruptível, vigoroso e espiritual, perfeitamente preparado para o céu. Será um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Haverá casamento no céu? Esta tem sido uma pergunta comum. Não haverá casamento no céu, tendo em vista o nosso novo corpo espiritual e a nossa nova condição. Como união física, o casamento termina com a morte de um dos cônjuges. O Senhor respondeu claramente essa pergunta, feita pelos saduceus em Lucas. Não haverá casamento no céu. Haverá famílias no céu? Também não haverá famílias nos mesmos moldes como conhecemos neste mundo. Nos céus todos seremos parte da família de Deus, desfrutando da companhia e da comunhão uns com os outros. Todos seremos um em Cristo.
recompensas no céu? Diversas passagens bíblicas ensinam claramente que todas as pessoas salvas serão recompensadas no céu. No dia de Cristo, os galardões, recompensas ou prêmios serão distribuídos aos fiéis. Quando o Senhor Jesus apresentar ao Pai a igreja, a esposa do Cordeiro, haverá uma grande festa no céu. A celebração da vitória, a distribuição das recompensas. Confira na Bíblia algumas dessas recompensas. As Escrituras frequentemente se referem a céus. Existe mais de um céu? Paulo afirmou que foi arrebatada ao terceiro céu. Mas o que é o terceiro céu? Existem 3 céus. A palavra grega que designa o primeiro é Auronos, concernente ao céu atmosférico. Neste primeiro céu, o qual contemplamos, estão a lua, o sol e as estrelas. Ele é mencionado em Gênesis, Lamentações, Lucas. O segundo céu é o Mesopânios, o céu intermediário, chamado pela ciência de Galáctico. As Escrituras falam sobre ele em Jó. O terceiro céu, o mais importante, é o lugar onde o apóstolo Paulo teve a visão de Deus, onde viu coisas inefáveis. É o céu esporâneos, superior divino, descrito em Neemias, Atos, Coríntios e Hebreus. Qual é a localização do céu? Na Bíblia não é informada a localização geográfica do céu. É dito apenas que se encontra numa região ou num plano superior ao da terra. Assim, todas as vezes que há menção ao céu nas Escrituras, elas apontam para cima. Por exemplo, no Salmo, o autor exorta os adoradores a louvar ao Senhor desde os céus nas alturas. Quando há referência a Elias sendo elevado para o céu, o verbo usado foi elevar e subir. Em Isaías, em Amós, o verbo usado para denotar a tentativa de alcançar o céu também é subir. Em Lucas e João, textos que mencionam a ida de Jesus para junto do Pai, nos céus, é elevar e subir. Em Apocalipse, quando as duas testemunhas são recolhidas ao céu, elas sobem envoltas numa nuvem. Em Lucas, na parábola sobre o homem rico e o pobre Lázaro, contada por Jesus para ilustrar a importância da misericórdia e da justiça, o rico que negligenciou o coração da lei, que é o amor, foi destinado ao inferno. Grego, terreno, parte inferior, lugar abaixo de. Enquanto Lázaro, que serviu fielmente ao Senhor, está junto ao seio de Abraão, lugar de consolação, que tipifica o céu, lugar superior. Então, esses são alguns comentários importantes sobre os céus. Que todos tirem proveito, tenham fé em Deus e se arrependam dos seus pecados, e se convertam e se arrependam e sejam santos para morarem no céu. Lembre-se, Deus falou na Bíblia Sagrada, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ó Senhor. Adolescentes, jovens, todas as pessoas em geral devem se converterem, devem se arrepender dos pecados e seguir uma nova vida em Cristo. Devem viver em novidade de vida, abandonar os pecados e todos os males, serem santos, puros, com a ajuda de Deus, claro, tendo fé em Deus, claro. Deus é que santifica, Deus é que faz acontecer o milagre, Deus é que faz acontecer a nova vida em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele faz acontecer o novo nascimento na vida do crente, na vida de quem crer na palavra de Deus, em Jesus Cristo, que se convertem e se arrependem dos pecados e são servos de Deus fiéis. Sejam adolescentes, sejam
pessoas jovens, ou seja, pessoas de qualquer idade, precisam de Jesus Cristo para morar nos céus. Entenderam? Amém.